Neemias 4, a partir do verso 6. Nós vamos ler bastante, tá? Neemias 4, 6, está aí? Posso ler? Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A palavra ânimo aqui significa vida, disposição, né? Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo e nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes. Quantas vezes? De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Amém? Quero falar com você nessa noite sobre sentindo-se incapaz. Feche teus olhos. Espírito Santo, te louvamos, te damos graça pela tua palavra, que ela seja vida nas nossas vidas e que, edificados no Senhor, nós tenhamos um tempo agradável na tua presença, para a glória do teu nome. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo no nosso meio. Fala conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse capítulo 4 de Neemias, ele é um capítulo que ele sempre mexeu comigo. Ele sempre mexeu com as minhas estruturas emocionais. Quando eu olho para ele e eu penso nele, eu aprendo. Já preguei várias mensagens sobre ele. Nunca falei sobre essa parte, mas sempre preguei sobre várias mensagens sobre ele. Eu tenho uma pergunta para você. Como estão suas forças? Amanhã é segunda-feira, né? Aí você pensa assim, mas já é segunda. Semana já vai começar de novo. Como estão suas forças? É aquele momento que você chega lá em outubro e fala assim, meu Deus, o inverno chegou de novo. O verão já passou. Como estão as suas forças quando você olha para as tuas finanças? Como estão suas forças para quando você olha para a sua família? Como estão suas forças quando você olha para o seu ambiente de trabalho? E como estão as suas forças quando você olha para você? Quando você lança um olhar para você mesmo e você se percebe. Porque tem coisas que nós falamos, mas há coisas que estão no coração. Ninguém fala. Você não fala para ninguém. Você vai carregando ali. Você olha para aquela situação e você tem uma percepção sobre ela. Você olha para aquela situação e você tem uma decisão pessoal sobre ela, mas você não fala. E por não falar e por não querer comprometer áreas da tua vida, você às vezes até aceita a decisão do outro, do jeito que o outro quer, do jeito que a coisa tem que ser, que o outro quer que seja, mas nunca do jeito que você quer ser. Reconstruir dá o sentido de fazer novamente aquilo que um dia foi bom. Por exemplo, quantos aqui são pais?
Falava agora há pouco a respeito de família com o Wellington. Quando o bebê nasce, é lindo, não é? Mas aí chega nos 15 anos de idade, o pai e a mãe falam: meu Deus, o que aconteceu? Você fala: uai. Aí começa a labuta para você poder resolver o negócio, né? Eu fico assim, quando eu sento com o Everton, nós estávamos na casa do Everton essa semana e com a Jaque, quando eu sento com o Everton para ouvir as histórias dele de quando é menino, eu falo: rapaz, o cara ficou um homem bom. Não foi, Everton? Não, vamos falar, vamos combinar que nós estamos em família. Ele fala que, rapaz, nem a mãe dele aguentava o rapaz, né? Então assim, aí a gente pensa, mas olha, queridos, eu vim aqui dizer para você que nós nascemos para dar certo, amém? Nós nascemos e Deus tem um Deus que quer que nós demos certo, mas tem um inimigo que trabalha contra o tempo todo, que está ali planejando, lidando, ajeitando as coisas para não dar certo. Então quando você começa uma história, seja de um relacionamento, de um casamento, seja de um trabalho, quando você começa uma história de um ministério, de uma igreja, você fala: vai ser tudo de bom. Mas chega um momento que você fala assim: aonde foi que eu entrei? O que eu aprontei? Aí você está olhando para a situação, você olha para aquela situação dentro da tua casa, na tua família, você fala: meu Deus, é só a bagaça. Mas você continua rindo, feliz. Tudo bem? Tudo. E dentro, acabado. Tudo maravilha? Tudo. É a mulher lá de Samuel, né? De Reis, né? Que o filho dela morreu, né? Que Geazi vai ao encontro dela, que o profeta Eliseu manda. Vai tudo bem contigo? O menino está morto em casa. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. Tá só a bagaça, só você sabe. Tá tudo bem? Tudo. Mas não tá. Então, reconstruir dá o sentido da gente fazer novamente. Veja, o texto diz que eles reconstruíram os muros até a metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. É aquele momento que você fala assim: eu vou dar um jeito, eu vou fazer esse negócio acontecer. Aí você pega firme, aí você chega até a metade. Quando você chega na metade, você fala: meu Deus, mas ninguém ajuda. Estou sozinho nessa labuta aqui, ninguém coopera. Então deixa eu perguntar para você assim: quantas vezes você se sentiu incapaz? Quantas vezes você se sentiu assim: olha, eu não consigo, eu não vou mais insistir com isso. Eu me lembro de uma história da escola que o nosso filho estudava, o Raniel, que a diretora da escola, ela marcou a minha vida por causa da situação dela. Um menino do jardim, novinho ele estava mudando de classe, estava saindo do tipo, eu não sei como é que é aquelas classes novas lá, ele estava saindo de uma classe para uma nova classe, estava mudando de ano, estava subindo um degrau, e ele chegou lá na escola, e aí sentou na sarjeta lá no meio fio da escola e começou a chorar. Aí a diretora ia passando, viu aquele menino chorando, sentou do lado dele, pensou que tinha acontecido alguma coisa grave. O que está acontecendo, meu filho? Eu não dou conta. Do que você não dá conta? Eu não dou conta, eu não consigo, eu não dou conta. Mas do que você não dá conta? Não, porque eu saí de casa, a minha mãe falou para mim assim: olha, você mudou de classe, você aumentou um nível, as dificuldades são maiores agora, e você não vai dar conta, hein? Então você se esforça, porque vai ser muito difícil essa etapa agora, você não vai dar conta. E ele estava sentado, chorando, acreditando que ele não dava conta. Gente, jardim de infância. Pensa comigo. E quantas vezes você sentou na beira da sua cama, ou sentou numa cadeira, ou sentou no carro, e ficou pensando: meu Deus, essa eu não dou conta. Essa agora eu não consigo resolver. Quantas vezes palavras como eu não consigo mais, palavras como para mim chega, eu estou cansado, eu já não sei mais o que fazer. Quantas vezes palavras como essa fizeram parte do seu vocabulário? Você lá no carro, deixou a situação lá em casa, pegou o carro, está sozinho, e o trânsito está lá, e você pode piorar o trânsito mesmo, não tem problema não.
Você está dentro do carro sozinho pensando assim, vou meter o pé no balde, não quero mais saber, não vou conseguir mais. Então, o que fazer quando nós nos sentimos incapazes? É o que esse texto fala para nós. Eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, identifique o inimigo e as suas estratégias. O texto diz assim: todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. E quantas vezes eles mandaram recado que eles iam destruir? Vocês lembram? 10 vezes. É uma vez só? 2 vezes? 3 vezes? Não aguento mais. É 10. Você ainda está na terceira. Está na quarta? Não, pastor, já estou na 100. Pastor, já perdi as contas. Identifica o inimigo, as suas estratégias. Veja, ele está dizendo que os inimigos estavam irados, iriam atacar e criar confusão. Olha a estratégia do inimigo. Você tem que perceber isso. Perceba que a primeira coisa, o sentimento que o inimigo tem contra você. Qual que é o sentimento que ele tem? Diga comigo, ira. Ele está irado com você. Agora, alguém que está irado com você vai tratar você de beijo e de abraço? Não vai. Está irado com você. Quer parar você, quer acabar com você. Eles virão para atacar. Ele não vem para te abraçar. Ele não vem para te beijar. Ele não vem para estender a mão. Ele vem para atacar. E a terceira coisa, ele vai criar confusão. Gente, confusão é impressionante, porque olha, você fala uma coisa e o outro entende outra. Você quer fazer de um jeito, você está puxando para cá e parece que toda a família está puxando para lá. É um Deus nos acuda junto com Deus me ajuda. É confusão. Como é que você luta com um inimigo milenar e que você não vê? Esse texto ensina. Ele diz o quê? Que nós oramos ao nosso Deus. Qual que é a primeira coisa? Oramos. Aí ele diz assim: pusemos guardas contra eles. Diga, vigiar. Aí vai dizer assim, de dia e de noite. Qual é a hora que você tem que vigiar? Dia e noite. Qual que é o nosso problema? Até oramos, mas baixamos a guarda, deixamos de vigiar, e é quando relaxamos na vigilância que o inimigo ataca. Você relaxou, você baixou a guarda, você abriu a mão, você falou, opa! E aí ele vem e ataca. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter, identificar o inimigo e as suas estratégias. Ficou claro? Segunda coisa que eu percebo, quando nos sentimos incapazes, sentindo-me incapaz, o que fazer? Segunda coisa, perceba os sinais à sua volta. Perceba os sinais à sua volta. Os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos, eles falaram. Há muitos aqui trabalham com construção, né? E reconstrução e reforma. Gera um monte de entulho, sim ou não? É muito entulho, né? Gente, a minha esposa costuma dizer que, olha, louça suja é igual formiga, raleia, mas não acaba, né? Lixo é igual formiga, raleia, mas não acaba. Você terminou de limpar, na outra semana você chega lá, tem um monte de lixo de novo. A vida é assim, Satanás está o tempo todo trazendo lixo, juntando coisas, palavras, atitudes, situações, circunstâncias. Os carregadores já não têm mais força. Por quê? Porque os escombros já são muitos. Sabe o que é isso? Você está trabalhando, tirando, limpando, orando, fazendo campanha, jejuando, mas quanto mais você ora, quanto mais você jejua, parece que mais piora. Mais escombros, você fala, não tenho forças mais, não dou conta mais de continuar. Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei, um homem que tinha uma posição, tinha um status, um alto salário, reconhecido. Ele percebe uma situação de necessidade, define a sua prioridade e aí ele vai reconstruir os muros. Só que quando ele chega lá, gente, todo aquele status que ele tinha, todo aquele conforto que ele tinha, toda aquela vida boa que ele tinha, acabou. Agora é luta, agora é pancada. Gente, eu fiquei impressionado com um brasileiro que mora aqui nessa nação. Porque é de verdade,
No Brasil, gente, vocês não conseguem acreditar, não. Vocês não vão acreditar no que eu falar para vocês, não. Mas no Brasil, a gente tem 30 dias de férias. Remunerada ainda. O Eliseu nem sabe o que é isso mais. O que é isso? Gente, eu moro numa cidade que a gente fecha meio-dia para o almoço e volta às 2 da tarde. Morava, né? Morava. Agora eu moro aqui, que o negócio toca direto aqui, né, Gil? Em Gálatas 5:7, vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Você estava indo bem. Quem te impediu? É você olhar e falar assim: o que é que está me impedindo? O que é que está tirando as minhas forças? O que é que está tirando o meu ânimo? O que está me trazendo esse cansaço, esse desespero, essa confusão na minha vida? Sua vida e a sua casa já está do jeito que você deseja? Sim ou não? Responde para você assim: a sua vida e a sua casa está do jeito que você deseja? Então veja bem, um dia desse a gente prega sobre isso, a teologia da destruição. O que é a teologia da destruição? A gente define a nossa própria teologia, a nossa forma que a gente crê, e a gente começa a viver por ela, a gente não aceita os outros princípios, porque nós criamos os nossos, mas a nossa casa não está bem. Eu não creio como você crê, mas a tua casa está boa igual a minha? Se não está, você tem que rever. Como é que está a tua casa? Como é que estão as tuas finanças? Como é que está a tua família? Talvez a teologia que a gente trouxe para nossas vidas é uma teologia destrutiva. Precisa rever isso. Por quê? Porque acreditamos, mas não mudamos. E se não há mudanças, nós precisamos rever aquilo que cremos. Do jeito que você crê está dando certo? Se está, então está ótimo. Se está, então está perfeito. Então está bem. Mas se do jeito que você crê não está bem, está tendo deficiências, então é hora de rever. Talvez, e é somente talvez, para você está tudo bem, mas a sua família já não aguenta mais. Porque a gente não fala. Então talvez para você, as pessoas perguntam para mim assim: ei pastor, como é que está teu casamento? Eu falei: maravilhoso, está casada comigo, está feliz. Mas será que está? Porque para mim está maravilhoso. O meu casamento para mim ele é perfeito. Mas será que é para ela? Será que está tudo bem para o outro? Precisamos pensar sobre isso. Neemias, ele continuava empolgado. Neemias tinha deixado tudo lá, e ele tinha vindo para reconstruir os muros, e ele estava no gás. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, aleluia, glória a Deus, nós vamos fazer, o nosso nome vai estar escrito, a nossa história vai estar escrita. Ele estava empolgado, mas o povo não aguentava mais. O povo estava morrendo, o povo estava desanimado, o povo estava cansado, o povo estava sem forças. Então você tem que lançar um olhar para o teu povo, para a tua casa, porque talvez você está empolgadíssimo, mas a tua família está se arrastando com você. Não aguenta mais. Talvez no ministério a gente está empolgadíssimo, mas tem um monte de: eu vou porque o pastor, mas Deus me livre, me ajuda, me socorre. Havia muitos escombros. Aí eles vão dizer assim: nós mesmos não seremos capazes de reconstruir as muralhas. Nós mesmos não seremos capazes. Eles estão se sentindo incapazes. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos dar conta. Então, perceba os sinais. Por quê? Porque pode ser que não seja falta de capacidade. Talvez você está se sentindo incapaz, não por falta de capacidade, mas por estar exausto. Esgotamento físico, esgotamento mental, esgotamento espiritual. Cansou. E aí quando a gente cansa, um monte de sentimento ruim vem para dentro da gente. Então você levanta de manhã para vencer, sabendo que a segunda-feira começa, porque lá no Brasil a gente tem uns amigos chamados Bill, aqui a gente não gosta do Bill, né? Porque você chega na segunda-feira assim: rapaz, eu vou trabalhar porque tem o Bill para pagar.
né? O Bill está aí batendo na porta. Então você fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí você sai por dia, arrastado, pesado. Ou nada resolve, nem massagem. Olha, massagem não resolve, chá de camomila não resolve, terapeuta não resolve, nem oração do pastor. Porque, gente, nós temos que concordar no que a Bíblia diz. Elias era um profeta, um homem de Deus, um homem que movia os céus, um homem incrível, mas chegou um momento que ele se esgotou emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, que ele fugiu de uma ameaça simples que ele poderia enfrentar. Ele fugiu, cansou, desmaiou lá. O anjo foi lá e o anjo não falou para ele orar, o anjo não falou para ele jejuar, o anjo não orou com ele, o anjo não motivou ele. O anjo pegou e colocou comida para ele e falou assim, ó, come, bebe, deita e dorme. Então às vezes tudo que a gente precisa fazer é comer, beber, deitar e dormir mesmo. Para um pouco, repensa, pega um lugar aí, 2 dias, dorme sem parar. A Tânia conta uma história que ela teve um tempo que ela estava tão mal, que ela foi para casa na sexta-feira e foi acordar de volta só na segunda-feira. Ela levantava, comia alguma coisa e voltava a dormir. Olha, sexta-noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, domingo o dia inteiro, domingo à noite, dormindo. Mas na segunda levantou um coco. Minha esposa de volta, glória a Deus, aleluia. Isso aí, talvez é isso, né? E a terceira coisa que eu quero deixar para você, caminhando para o fim, para nós celebrarmos a ceia, defina a sua estratégia. Por quê? Porque o inimigo tem a estratégia dele, então você também tem que ser a sua. Defina a sua estratégia de vida, uma vida que vale a pena, uma vida que vale, uma vida sentimental, emocional, espiritual, profissional que vale. Então, tem 3 chaves poderosas aqui, olha. Ele diz assim, olha, não tenha medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Isso aqui é uma das chaves do nosso devocional dessa semana. Nós estamos falando de decretos, né? Estamos aí caminhando para o fim dos decretos, e é uma das chaves do nosso devocional, né? Que ele vai dar 3 chaves para nós aqui de estratégia. A primeira delas, não tenha medo. Diga assim, eu não posso ter medo. Porque, gente, nem sempre o medo é identificado. Se eu falar para você, coloca o dedo na tomada, você coloca? Por quê? Medo de tomar um choque, né? Mas às vezes você tem alguns medos, só que você não identifica eles. Então você deixa de fazer algumas coisas, porque o medo está ali presente, mas você não identifica eles. Não tenha medo. Deixa eu dizer para você, Deus é contigo. Jesus morreu por você, ressuscitou por você, vai voltar por você. Não tenha medo, não tenha medo. Amanhã é segunda-feira, Deus está lá já. As coisas estão cooperando em seu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Estão cooperando em seu favor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então não tenha medo. Identifique situações que estão roubando você e fale para ela assim, eu não tenho medo. Deus vai dar a solução. Deus vai abrir uma porta. Deus vai resolver. Deus vai vir com a resposta. Creia nele. Continue acreditando. Amém? O que mais? Lembre-se do Senhor, grande e temível. Nosso Deus é grande, amém? Nosso Deus é poderoso, amém? Quantos livramentos Ele já operou na tua vida? Quantas coisas Ele já fez na tua vida? Você passou pela pandemia, teve gente que não passou. Quantos acidentes Deus livrou você? Eu me lembro esse tempo atrás que o Everton passou para mim uma filmagem, que ele estava vindo com o caminhão e o caminhão atravessou na frente dele. Você lembra disso? Atravessou. Olha, gente, olha, beicinho de pulga tinha dado acidente. Fio de cabelo de pestana de minhoca tinha dado acidente. Verdade. Foi coisa feia. Deus livrou. Quantas vezes Deus livrou você? Fala sério. Quantas vezes Deus providenciou o dinheiro para você pagar aquela conta? É Deus, gente. Deus resolve. Lembra daquela canção? Deus resolve o seu problema. Resolve.
Ele resolve. Sim ou não? Como é que é? Na terra, no céu e no mar. Nunca houve e não há problema para Deus. Esse menino novo não sabe disso não, Eliseu. Deus resolve o seu problema. Amém? E ele diz assim, a terceira chave: lute pelos seus. Lute pelos seus. Eu sento com o Wesley para conversar, ele conta as histórias dos meninos dele. Está lá no Brasil, né? Benção demais, né? Ele está aqui lutando pelos meninos lá, gente. Orando por eles, batalhando por eles. Lute pelos seus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você desistir da sua família, quem vai lutar por eles? Mas talvez você está tão cansado de fazer, pastor, problema deles, porque não tem ninguém que luta por mim. É feia a coisa. Se você desistir da sua família, quem vai lutar por eles? E para nós orarmos e celebrarmos a ceia, o texto diz assim, olha: quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, o inimigo sabe o que Deus está fazendo em seu favor, amém? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? O inimigo sabe o que Deus está fazendo em seu favor, amém? Que mais? O inimigo tem a estratégia dele, mas Deus também tem uma estratégia para nós, amém? Que mais? Você tem a sua estratégia, e melhor, você tem Deus ao seu lado, amém?